Recém-nascido estava envelhecendo 10 anos a cada dia, e a empregada descobriu a tempo. O milionário Evandro Nunes recebeu a notícia que seria pai aos 25 anos e então ficou em uma alegria imensa. Durante 9 meses, preparou tudo com perfeição para a chegada de seu primeiro filho. Comprou o melhor berço importado, contratou as melhores enfermeiras e transformou um cômodo inteiro de sua mansão em um quarto de bebê digno de realeza. Sua esposa, Camila, uma mulher delicada de cabelos loiros e olhos azuis, compartilhava da mesma empolgação. Porém, quando chegou o dia do nascimento do bebê, ele notou algo estranho. A criança, a cada hora que passava, estava envelhecendo, e isso o deixou louco. Tudo começou de forma sutil. Quando o pequeno Miguel nasceu, às 6 da manhã de uma terça-feira chuvosa, parecia um bebê perfeitamente normal. Chorou ao dar o primeiro suspiro, tinha aquele vermelhinho característico dos recém-nascidos e pesava 3,5 kg. Evandro segurou o filho nos braços com lágrimas nos olhos, sentindo-se o homem mais completo do mundo. Camila, exausta mas radiante, sorriu ao ver pai e filho juntos pela primeira vez. As primeiras horas foram de pura felicidade. Evandro mal conseguiu dormir, ficando ao lado do berço observando cada movimento, cada respiração do filho. Foi então que, por volta do meio-dia, ele percebeu algo que fez seu coração disparar. O rosto de Miguel parecia ligeiramente diferente. Os traços estavam um pouco mais definidos, as bochechas menos rechonchudas. Evandro pensou que fosse impressão, cansaço da noite sem dormir, mas algo dentro dele insistia que havia algo errado. Chamou Camila, que ainda se recuperava do parto. Ela olhou para o bebê e franziu a testa, mas tentou tranquilizar o marido. Talvez fosse apenas o inchaço do nascimento diminuindo, disse ela. Mas quando a enfermeira veio fazer a verificação das 2 da tarde, até ela pareceu confusa. O bebê que havia nascido com características de recém-nascido agora aparentava ter pelo menos 2 ou 3 meses de vida. Seus olhos estavam mais abertos, mais atentos, e seu corpo tinha crescido visivelmente. Evandro entrou em pânico. Ligou para o médico obstetra, que veio imediatamente à mansão. O doutor Henrique, um profissional respeitado com 40 anos de carreira, examinou Miguel com expressão cada vez mais preocupada. Mediu, pesou, observou cada detalhe. O bebê havia crescido quase 10 centímetros em poucas horas. Aquilo era medicamente impossível. O médico sugeriu internação imediata, mas Evandro recusou. Não queria expor seu filho a hospitais, a olhares curiosos, a possíveis vazamentos para a imprensa. Ele era um homem poderoso, dono de uma das maiores construtoras do país, e sua vida privada era constantemente ameaçada por fofocas e especulações. Ao cair da noite, a situação havia se tornado aterrorizante. Miguel não era mais um bebê. Com apenas 12 horas de vida, aparentava ter 2 anos. Conseguia sentar sozinho, seus olhos seguiam as pessoas pelo quarto com inteligência assustadora, e havia até tentado emitir alguns sons que pareciam palavras. Camila entrou em choque e precisou ser sedada. Evandro, por sua vez, transformou-se em um homem obcecado. Contratou os melhores especialistas do país, geneticistas, endocrinologistas, médicos de todas as áreas. Montou um verdadeiro hospital dentro de sua mansão. Durante 3 dias, a casa se tornou um centro de estudos médicos. Dezenas de profissionais examinaram Miguel, coletaram amostras de sangue, fizeram todos os exames imagináveis. E em 3 dias, o menino havia envelhecido 30 anos. De um recém-nascido, transformou-se em um homem de meia-idade. Sua mente também acompanhava o desenvolvimento físico de forma sobrenatural. Com 1 dia de vida, já falava frases completas. Com 2 dias, mantinha conversas complexas. Com 3 dias, discutia filosofia e matemática avançada com os médicos que tentavam salvá-lo. Os resultados dos exames só trouxeram mais desespero. Não havia explicação científica. Todos os marcadores genéticos eram normais. Não havia tumores, não havia distúrbios hormonais, nenhuma doença conhecida. Era como se o corpo de Miguel estivesse acelerando através do tempo, enquanto o mundo permanecia no ritmo normal. Os médicos se declararam impotentes. Alguns sugeriram que era um fenômeno paranormal, outros achavam que era uma mutação genética nunca vista antes. Evandro gastou milhões em consultas, equipamentos, laboratórios privados. Mas nada funcionava. Camila não conseguia mais olhar para o filho. A mulher que havia dado à luz um bebê agora tinha diante de si um homem de 30 e poucos anos que a chamava de mãe. O trauma foi tão grande que ela se isolou em seu quarto, medicada e em depressão profunda. Evandro também estava à beira do colapso.
Assistir seu filho envelhecer 10 anos a cada dia era uma tortura psicológica insuportável. Fazia as contas mentalmente, obsessivamente. Em uma semana, Miguel teria 70 anos. Em 10 dias, estaria morto de velhice. A mansão, antes preparada para receber a alegria de um bebê, tornou-se um lugar sombrio e silencioso. Os empregados andavam nas pontas dos pés, sussurrando entre si sobre a tragédia que se desenrolava. A maioria tinha medo de Miguel, aquela criatura que desafiava todas as leis da natureza. Alguns pediam demissão, não suportando a atmosfera pesada. Mas uma pessoa permaneceu firme e presente durante todo o caos: Dona Rosa, a empregada mais antiga da casa. Rosa tinha 62 anos e trabalhava para a família Nunes há quase 2 décadas. Havia cuidado de Evandro quando ele era apenas um jovem herdeiro imaturo, vira-o crescer, casar-se e agora presenciava seu desespero como pai. Diferente dos outros empregados, Rosa não tinha medo de Miguel. Enquanto todos evitavam o jovem homem idoso que o bebê havia se tornado, ela permanecia ao seu lado, conversando, levando comida, garantindo que ele não ficasse sozinho. Era Rosa quem trocava os lençóis quando Miguel, já com aparência de 50 anos no 4º dia de vida, suava copiosamente devido ao estresse metabólico que seu corpo sofria. Era ela quem preparava chás calmantes quando ele, com a maturidade mental de décadas comprimidas em dias, chorava de frustração por não conseguir entender o que estava acontecendo consigo mesmo. Rosa via em Miguel não um fenômeno assustador, mas uma alma atormentada presa em um corpo que traía sua verdadeira idade. No 5º dia, quando Miguel já aparentava 60 anos e seu cabelo havia embranquecido completamente, Rosa teve uma intuição. Observava atentamente tudo ao redor, algo que sempre fizera durante sua longa vida. Crescerá no interior, em uma família de benzedeiras e curandeiras, e embora nunca tivesse praticado esses ofícios, carregava consigo uma sensibilidade especial para coisas que os outros não percebiam. Havia algo na casa, uma energia estranha que ela sentia mas não conseguia identificar. Começou a investigar discretamente. Enquanto os médicos focavam apenas em Miguel, Rosa expandiu sua atenção. Vasculhou cada cômodo da enorme mansão, prestou atenção em cada detalhe, cada objeto novo que havia sido trazido nos últimos meses. Foi então que, ao organizar o quarto do bebê que nunca seria usado, encontrou algo peculiar. Entre os inúmeros presentes que Camila havia recebido durante o chá de bebê, havia um embrulho diferente dos outros. Era uma caixa de madeira escura, sem cartão, sem identificação. Rosa tinha certeza de nunca tê-la visto antes, embora estivesse ali, no meio dos outros presentes, como se sempre tivesse pertencido àquele lugar. Com mãos trêmulas, abriu a caixa. Dentro, havia um objeto estranho, uma espécie de relógio antigo, mas diferente de qualquer relógio que ela já havia visto. Não tinha ponteiros convencionais. Em vez disso, possuía engrenagens douradas que giravam em sentidos opostos, e no centro, uma pedra escura que pulsava com uma luz fraca, quase imperceptível. No momento em que Rosa tocou o relógio, sentiu uma onda de energia percorrer seu corpo. Visões invadiram sua mente. Viu uma mulher de preto, de rosto encoberto, deixando a caixa durante o chá de bebê. Viu essa mesma mulher meses antes, discutindo acaloradamente com Evandro em seu escritório. Viu o rosto de Evandro, mais jovem, rejeitando a mulher, humilhando-a publicamente, destruindo sua reputação profissional após ela ter se apaixonado por ele e ele tê-la usado apenas por conveniência. A verdade atingiu Rosa como um raio. Aquilo não era uma doença. Era uma maldição. Uma vingança elaborada por alguém que Evandro havia ferido profundamente no passado. O relógio era um artefato amaldiçoado, construído especificamente para roubar o tempo de seu filho, para fazê-lo pagar da forma mais cruel possível, assistindo seu primogênito envelhecer e morrer em questão de dias. Rosa sabia que tinha pouco tempo. No ritmo atual, Miguel tinha no máximo mais 2 dias de vida. Ela poderia simplesmente destruir o relógio, mas algo lhe dizia que isso poderia matar o menino instantaneamente, cortando de vez o fio que o mantinha conectado ao fluxo temporal. Não, ela precisava reverter o processo, e para isso, precisaria entender como o artefato funcionava. Durante toda aquela noite, Rosa permaneceu acordada, estudando o relógio. Usou conhecimentos que sua avó lhe havia ensinado décadas atrás, sobre símbolos, sobre energias, sobre como objetos podiam ser imbuídos com intenções. As engrenagens giravam em sentidos opostos, uma no sentido horário, acelerando o tempo, outra no sentido anti-horário, mas inativa. A pedra no centro era a fonte de poder, alimentada por algo que Rosa demorou horas para compreender: emoções negativas. Quanto mais desespero, mais medo, mais tristeza houvesse na casa, mais forte a maldição se tornava.
Era por isso que o envelhecimento de Miguel estava acelerando. Nos primeiros dias, quando ainda havia esperança, o processo era mais lento. Mas à medida que o desespero tomava conta de todos, especialmente de Evandro e Camila, a maldição se alimentava dessa energia e se fortalecia. Rosa percebeu então o que precisava fazer. Não poderia destruir o relógio, mas poderia reprogramá-lo, reverter sua intenção. Para isso, precisaria do oposto das emoções negativas. Precisaria encher aquele artefato com amor, esperança e perdão. Mas havia um problema. Evandro, a pessoa cujas emoções estavam mais intimamente ligadas à maldição por ser o alvo da vingança, estava completamente consumido pela culpa e pelo desespero. No sexto dia, quando Miguel já aparentava 70 anos e mal conseguia sair da cama, com o corpo frágil e cansado, Rosa tomou uma decisão. Ela precisava contar tudo a Evandro, mesmo que ele não acreditasse, mesmo que a chamasse de louca. Encontrou em seu escritório, bebendo uísque às 8 da manhã, com olheiras profundas e barba por fazer, a imagem da derrota. Rosa contou tudo. Mostrou o relógio, explicou sobre a maldição, sobre a mulher de preto, sobre tudo o que havia visto nas visões. Para sua surpresa, Evandro não duvidou. Talvez fosse porque já não havia mais nada racional para se agarrar, talvez porque, no fundo, sempre soubesse que sua arrogância e crueldade do passado um dia cobrariam seu preço. Ele lembrou-se da mulher, Laura, uma arquiteta talentosa que havia trabalhado em sua empresa anos atrás. Ele a havia seduzido, usado seus projetos como se fossem dele, e quando ela ousou confrontá-lo e revelar que estava apaixonada, ele a humilhou na frente de todos os executivos da empresa, destruiu sua carreira, espalhou mentiras sobre sua competência profissional. Laura havia desaparecido logo depois, e Evandro nunca mais pensara nela, até aquele momento. A culpa que Evandro carregava não era apenas pelo filho, mas por todas as pessoas que havia machucado ao longo de sua vida. Rosa explicou que para reverter a maldição, ele precisaria fazer mais do que simplesmente se arrepender. Precisaria realizar um ato genuíno de redenção, algo que provasse que havia mudado verdadeiramente. E esse ato tinha que envolver perdão, tanto dar quanto receber. Rosa tinha um plano. Ela havia passado a madrugada não apenas estudando o relógio, mas também fazendo algo que não fazia décadas, rezando e entrando em contato com as antigas práticas que sua avó lhe ensinara. Descobriu que precisaria de 3 coisas para reverter a maldição: o arrependimento genuíno do amaldiçoado, o perdão da pessoa que lançou a maldição e um sacrifício de amor puro. Localizar Laura foi mais fácil do que esperavam. Ela ainda vivia na cidade, trabalhando como professora de desenho em uma escola pública, longe do mundo corporativo que a havia rejeitado. Evandro, acompanhado apenas por Rosa, foi até ela. Foi o encontro mais difícil de sua vida. Viu o que havia feito. Uma mulher que poderia ter sido uma das maiores arquitetas do país, reduzida a uma vida simples, ainda carregando as cicatrizes emocionais que ele havia causado. Evandro se ajoelhou diante de Laura e chorou. Não foram lágrimas manipuladoras, mas o choro genuíno de um homem que finalmente entendia a dimensão de seus erros. Ele pediu perdão, não apenas por Miguel, mas porque realmente via agora o monstro que havia sido. Contou sobre o filho, sobre a maldição, mas deixou claro que mesmo que ela não perdoasse, ele merecia aquele sofrimento. Laura ouviu tudo em silêncio. Quando Evandro terminou, ela permaneceu em silêncio por longos minutos. Rosa pode ver a batalha interior que travava, anos de dor contra a possibilidade de libertação. Finalmente, Laura falou. Disse que havia lançado a maldição em um momento de desespero total, quando sua vida havia desmoronado completamente. Disse que procurar uma mulher que conhecia as artes antigas, pagará tudo o que tinha por aquele relógio amaldiçoado, mas que desde então vivia em tormento, sabendo que havia cruzado uma linha que não deveria ter cruzado. As lágrimas de Laura se misturaram às de Evandro. Ela disse que perdoava, não por ele, mas por si mesma, porque carregar aquele ódio estava matando sua alma tanto quanto a maldição estava matando Miguel. Mas ela alertou, o perdão sozinho não seria suficiente. A maldição havia se tornado algo maior do que sua simples vontade. Havia ganhado vida própria, alimentada por tanto sofrimento que agora precisaria de algo mais poderoso para ser desfeita. Rosa então revelou a parte final de seu plano, aquela que havia descoberto em suas orações e meditações noturnas. O sacrifício de amor puro. Alguém precisaria oferecer algo de valor inestimável, sem esperar nada em troca, movido apenas pelo amor genuíno. E Rosa sabia exatamente o que precisava ser feito, embora soubesse que isso mudaria tudo. De volta à mansão, Rosa reuniu Evandro, Camila, que foi convencida a sair do quarto, e Laura. Miguel estava no 7º dia, aparentando ter 80 anos, respirando com dificuldade, cada movimento exigindo esforço imenso.
Mas sua mente permanecia afiada, e ele entendeu tudo o que estava prestes a acontecer. Rosa colocou o relógio no centro do quarto. Explicou que precisaria realizar um ritual que sua avó lhe havia ensinado, mas que nunca havia praticado. Disse que o sacrifício necessário seria dela mesma. Ela ofereceria seus próprios anos de vida para restaurar os anos roubados de Miguel. Era um conceito simples mas profundo, uma troca voluntária de tempo, motivada pelo amor incondicional que havia desenvolvido pelo menino durante aqueles dias terríveis. Evandro protestou imediatamente. Não poderia permitir que Rosa se sacrificasse assim. Mas a empregada foi firme. Disse que já havia vivido uma vida longa e plena, que não tinha filhos próprios, e que cuidar daquela família havia sido seu propósito maior. Disse que Miguel merecia uma chance de viver a vida que lhe foi roubada, e que ela daria esse presente de livre e espontânea vontade. Com todos reunidos, Rosa iniciou o ritual. Segurou o relógio amaldiçoado com uma mão e a mão de Miguel com a outra. Começou a recitar palavras antigas, em uma língua que nem ela mesma sabia que conhecia, como se sua avó estivesse falando através dela. A pedra no centro do relógio começou a pulsar mais forte, mas desta vez com uma luz dourada em vez da escuridão anterior. As engrenagens começaram a render e mudar de direção. A que girava no sentido horário, acelerando o tempo de Miguel, começou a desacelerar. A que estava inativa, começou a se mover, primeiro lentamente, depois cada vez mais rápido. A sala inteira pareceu vibrar com energia. Objetos tremeram nas prateleiras. Uma luz intensa emanou do relógio, envolvendo tanto Rosa quanto Miguel. Então algo extraordinário aconteceu. Enquanto Miguel começava a rejuvenescer, seus cabelos voltando a ganhar cor, sua pele recuperando a elasticidade, seu corpo encolhendo de volta à juventude, Rosa permanecia exatamente igual. Seus cabelos não embranqueciam mais, seu rosto não enrugava mais, seu corpo não enfraquecia. Era como se o sacrifício que ela havia oferecido fosse aceito não por consumir seus anos, mas pela pureza da intenção. A luz se intensificou até se tornar cegante. Todos tiveram que fechar os olhos. Quando finalmente puderam abrir novamente, o relógio havia se desintegrado em pó dourado que desapareceu no ar. E no centro do quarto, estava Miguel, um bebê novamente, chorando com a voz aguda e saudável de um recém-nascido de verdade. Rosa caiu de joelhos, exausta mas viva. O ritual havia funcionado, mas de uma forma que ela não esperava. O sacrifício de amor puro não exigiu que ela desse seus anos, mas que estivesse disposta a dar, e essa disposição genuína foi suficiente para quebrar a maldição. O universo, ou qualquer força que governasse aquelas antigas magias, reconheceu o amor verdadeiro e o aceitou como pagamento. Camila correu para pegar o bebê, abraçando-o com lágrimas de alegria e alívio. Evandro ajudou Rosa a se levantar, e pela primeira vez na vida, o orgulhoso milionário abraçou sua empregada como se fosse sua própria mãe, agradecendo com palavras entrecortadas pela emoção. Laura observava tudo com um sorriso triste mas libertador, sentindo o peso de anos de ódio finalmente saindo de seus ombros. Os médicos foram chamados novamente e confirmaram o milagre. Miguel estava perfeitamente saudável, com todos os indicadores de um bebê normal, como se os últimos 7 dias nunca tivessem acontecido. Não havia explicação médica, mas... dessa vez, Evandro não precisava de uma. Havia coisas neste mundo que a ciência não podia explicar, e ele havia aprendido a respeitar isso. Nas semanas seguintes, a vida lentamente voltou ao normal na mansão. Camila se recuperou do trauma e pode finalmente ser a mãe que sempre sonhou em ser. Miguel crescia de forma absolutamente normal, um bebê alegre e saudável que não carregava nenhuma lembrança daqueles dias terríveis. Mas algo fundamental havia mudado em Evandro. O empresário usou sua fortuna para localizar todas as pessoas que havia prejudicado ao longo dos anos. Fez reparações financeiras quando possível, mas mais importante, pediu perdão genuíno. Reconstruiu a reputação de Laura no meio arquitetônico, admitindo publicamente que havia roubado seus projetos. Estabeleceu uma fundação com seu nome, promovendo talentos femininos na arquitetura. Rosa continuou trabalhando na mansão, mas agora com um status diferente. Não era mais tratada como empregada, mas como membro da família. Evandro insistiu que ela morasse na casa como uma avó para Miguel, e ela aceitou com alegria. Tornou-se a confidente de Camila, a conselheira de Evandro, e a guardiã espiritual de Miguel. Conforme Miguel crescia, normalmente desta vez, Rosa contava-lhe histórias sobre sua avó, sobre as antigas tradições, sobre como o amor é a força mais poderosa do universo. Nunca contou diretamente sobre aqueles 7 dias terríveis, mas de alguma forma, através das histórias e ensinamentos, plantava sementes de sabedoria e compaixão no menino. Evandro tornou-se um homem diferente.
Transformou sua empresa em um modelo de ética empresarial, valorizando seus funcionários, promovendo a diversidade e usando seus lucros para projetos sociais reais. Alguns diziam que ele havia enlouquecido, que estava desperdiçando dinheiro. Mas ele sabia a verdade. Havia aprendido, da forma mais dura possível, que riqueza sem humanidade não valia nada. Laura eventualmente se tornou amiga da família. Foi um processo longo e delicado, mas o perdão genuíno de ambos os lados permitiu uma aproximação. Ela acabou trabalhando novamente como arquiteta, desta vez em projetos que realmente importavam: escolas, hospitais, moradias populares. Evandro financiava muitos desses projetos, não por culpa, mas porque havia aprendido que ajudar outros era a única forma real de ser feliz. 5 anos depois, em uma tarde ensolarada, a família estava reunida no jardim da mansão. Miguel, agora um menino de 5 anos saudável e alegre, corria pelo gramado enquanto Rosa o observava com um sorriso. Camila e Evandro estavam de mãos dadas, mais unidos do que nunca, tendo superado juntos a maior provação que um casal poderia enfrentar. Laura estava lá também, mostrando a Miguel alguns desenhos de um novo projeto, uma escola que levaria o nome dele. O menino, com a curiosidade natural de sua idade, perguntava 1000 coisas ao mesmo tempo, e Laura respondia com paciência, vendo naquela criança não um instrumento de sua vingança, mas a razão de sua redenção. Rosa se levantou e foi até a roseira que havia plantado 7 anos atrás, quando chegará pela primeira vez àquela casa. A roseira havia florescido todos os anos, mas naquele ano em particular, as rosas estavam mais bonitas do que nunca, como se celebrassem a vitória do amor sobre o ódio, da vida sobre a morte, da redenção sobre a vingança. Naquela noite, depois que Miguel foi colocado para dormir, Evandro foi ao quarto de Rosa. Levava um envelope. Dentro, havia escrituras de propriedade de uma casa, dinheiro suficiente para que ela nunca mais precisasse trabalhar, e uma carta de agradecimento que ele havia escrito à mão, algo que nunca havia feito para ninguém. Disse que ela poderia se aposentar, viver em paz seus últimos anos. Rosa recusou educadamente. Disse que aquela mansão era sua casa, que aquela família era sua família, e que cuidar de Miguel era sua alegria maior. Aceitou o envelope apenas para guardá-lo para Miguel, para quando ele crescesse e pudesse entender a história completa. Disse que cada pessoa tem um propósito nesta vida, e o dela era cuidar, proteger, amar aquela família. Os anos passaram. Miguel cresceu forte e saudável, tornou-se um jovem gentil e compassivo, muito diferente do que seu pai havia sido na mesma idade. Evandro frequentemente se maravilhava ao ver o filho, lembrando-se daqueles 7 dias terríveis que poderia tê-lo perdido. Aquela memória, ao invés de ser traumática, tornava cada dia com o filho mais precioso. Rosa envelheceu graciosamente, sempre presente, sempre sábia, sempre amada. Quando finalmente partiu, aos 87 anos, foi em paz, rodeada pela família que havia salvado. Miguel, já um homem de 25 anos, chorou como se tivesse perdido sua própria avó. No funeral, ele contou a história que Evandro finalmente havia lhe revelado, como Rosa havia salvado sua vida quando ele era apenas um bebê. Muitos ouviram a história com ceticismo, pensando ser apenas uma metáfora bonita. Mas aqueles que conheciam a verdade sabiam que cada palavra era real. Sabiam que às vezes, as histórias mais incríveis são as verdadeiras, e que o amor genuíno pode, de fato, quebrar até as maldições mais poderosas. Miguel cresceu para se tornar um médico pediatra, dedicando sua vida a cuidar de crianças. Sempre que via um caso difícil, lembrava-se da história que Rosa costumava contar, que todo problema tem solução quando abordado com amor e determinação. Estabeleceu uma clínica gratuita na periferia, atendendo famílias que não tinham condições de pagar por tratamento médico adequado. Evandro continuou sua transformação pessoal até o fim de seus dias. Tornou-se conhecido não por sua riqueza, mas por sua generosidade e humildade. Escreveu um livro contando sua história, sem esconder seus erros do passado, na esperança de que outros homens poderosos pudessem aprender com seus erros antes de precisarem passar pelo mesmo sofrimento. Camila encontrou sua vocação trabalhando com mulheres em situação de vulnerabilidade, especialmente aquelas que haviam sido vítimas de abuso por parte de homens poderosos. A experiência de quase perder o filho e ver o marido transformado a havia tornado uma mulher de fibra, determinada a fazer a diferença no mundo. Laura continuou sua carreira brilhante na arquitetura, mas sempre com foco social. Projetou centenas de escolas, bibliotecas e centros comunitários ao longo de sua vida. Ganhou prêmios internacionais, não pela sofisticação de seus projetos, mas pelo impacto positivo que causavam nas comunidades. Nunca se casou nem teve filhos, mas considerava Miguel como um sobrinho querido, e a relação entre eles sempre foi calorosa e respeitosa.
A história daqueles 7 dias permaneceu como um segredo bem guardado pela família. Apenas os que estavam presentes conheciam todos os detalhes. Para o resto do mundo, Miguel era apenas o filho do milionário Evandro Nunes, um jovem privilegiado que escolheu usar seus privilégios para o bem. Ninguém imaginava que, por 7 dias, ele havia sido um homem idoso, ou que sua vida havia sido salva pelo sacrifício de amor de uma humilde empregada. Mas às vezes, em noites tranquilas, quando Miguel colocava seus próprios filhos para dormir décadas depois, ele olhava para o retrato de Rosa que mantinha em sua sala e sussurrava um agradecimento. Agradecia por ela ter tido a coragem de investigar quando todos desistiam, por ter acreditado em coisas que a razão não podia explicar, e principalmente, por ter estado disposta a sacrificar tudo por amor a uma criança que conhecia há apenas alguns dias. A lição daqueles dias nunca foi esquecida. Evandro a ensinou a Miguel, que a ensinou a seus filhos, e assim por diante. A lição de que o verdadeiro poder não vem do dinheiro ou da posição social, mas da capacidade de amar incondicionalmente, de perdoar genuinamente, e de ter coragem de fazer o que é certo mesmo quando todos ao redor perderam a esperança. E em cada geração da família Nunes, havia sempre alguém que, nas horas mais difíceis, se lembrava de Rosa e sua sabedoria simples mas profunda, que o amor é a força mais poderosa do universo, capaz de reverter até mesmo as maldições mais terríveis, e que nenhum sacrifício feito com amor genuíno é jamais desperdiçado. Era essa memória que os mantinha humanos, compassivos e gratos, não importa quanta riqueza ou poder possuíssem. A roseira que Rosa havia plantado continuou florescendo ano após ano, muito depois de sua morte, como um lembrete vivo de que o amor verdadeiro nunca morre. E sempre que alguém da família passava por ela, parava por um momento, tocava delicadamente uma das flores, e sussurrava um obrigado para a mulher extraordinária que havia salvado não apenas a vida de uma criança, mas a alma de uma família inteira.